Olá a todos, boa noite. Meu nome é Liz, eu sou estudante do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural, ingressante do ano de 2020. Eu vou mediar essa mesa sobre o tema de plataformas, aplicativos e redes da Unila. Bem-vindos a mais um dia da Semana de Calouros, realizado pelo curso de Letras, Artes e Mediação Cultural da Universidade de Integração Latino-Americana. Aqui hoje conosco a gente tem a nossa convidada Érica. Érica, se você quiser falar um pouquinho sobre você, o espaço é seu. Bom dia, boa tarde. Eu sou Érica, sou do curso de licenciatura em filosofia. Eu entrei na Unilo em 2017, entrei no curso de licenciatura em matemática. Fiz reopção de curso agora esse ano, de 2020. E aí também, se alguém tiver alguma dificuldade, né, em relação à reopção de curso, posso estar passando como que foi a minha experiência durante esse período da Unilo. Atualmente, eu já estou aqui desde, acho que 5 anos, quase, né, indo para o 5º ano. Espero me formar no próximo ano. Ou o quanto antes possível, né. Sou de Sergipe, natural de Sergipe, Aracaju. Tenho 24 anos. Fiz cursinho popular até chegar até aqui, pela USP, pelo curso da Psico. Sou de escola pública. Fui criada em São Paulo. E é isso que eu tenho para falar até o momento. Ok, muito obrigada. Eu acho que o primeiro tema que a gente tem aqui, a Érica vai começar a falar um pouco sobre o SIGA-A. Então, novamente, o espaço é todo seu. Quando a gente entra na universidade, a gente não entende muito bem como funciona as plataformas de ensino, né? Tipo, ou como que funciona a estrutura de como a gente pode trabalhar com SIGA, com Zimbra e com o site da universidade. E aí eu gostaria de passar essa experiência para vocês, para estar... Porque até a gente começar realmente a aprender, a gente vai vivendo na prática. E às vezes as pessoas poderiam estar passando essas informações muito anteriormente, e a gente está passando algumas situações, né, dentro da universidade que a gente não tem muito acesso a essa informação de tutoriais, no caso. Geralmente, a reitoria passa alguns tutoriais sobre como fazer cadastro do SIGA, como vocês devem ter recebido no e-mail. Mas tem tanta informação dentro desses sites, ou como se é utilizado isso, que às vezes a gente não tem uma base de como regular, né, essas redes de comunicação. E aí a gente tem que entender que o SIGA, ele é um espaço que os professores vão estar postando conteúdos sobre as matérias, a gente pode estar acompanhando nosso histórico escolar, como notas, as disciplinas pendentes, para estar organizando os nossos semestres, né? Porque no primeiro semestre a gente entra e nós não temos acesso, a gente não tem como fazer a nossa própria matrícula, ou se organizar de acordo com a nossa opção, né? Geralmente, o primeiro semestre, você tem que fazer o primeiro semestre como você é matriculado ali. Já no segundo semestre, se fica um pouco mais flexível, e aí você pode se adequar a como você imagina que você pode prosseguir, né, durante a sua caminhada na universidade, no seu curso. Geralmente, claro, os professores e todo o curso aconselham a gente estar seguindo todos os passos, né? Mas às vezes as nossas vidas têm outras coisas, outras que a gente que vai determinar, como, por exemplo, muitos alunos trabalham e às vezes precisam pegar disciplinas
menos disciplinas, né? E aí prolonga aí o tempo do curso, que é a questão que tem a questão do jubilamento também, que a gente tem que prestar atenção a isso, né? O nosso curso, por exemplo, meu curso tem 4 anos e meio. Então, geralmente é 2 anos, 1 ano e meio a mais, né? Tipo, do curso. É a metade do curso. Então, teria né, 2 anos e algum pouquinho para me formar além do própria grade curricular. Então, o SIGA, ele é um lugar, um espaço que você pode fazer o trancamento do curso. Se você entrar lá no site, né, você vai ter acesso a várias informações em relação a vários procedentes. Eu vou estar apresentando aqui o meu SIGA para a gente, né, ver na prática como funciona mais ou menos, para conhecer por cima, né, a estrutura do SIGA. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Aparece a tela? Sim, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui no meu SIGA. Uma das coisas muito chata que o SIGA, ele, às vezes, ele tem um tempo determinado para ficar disponível ali, senão ele volta para essa tela inicial. E isso, às vezes, acontece muito, né? De eu estar fazendo vamos supor, eu tenho uma disciplina, a professora fala que você tem que fazer uma escrita direto no SIGA, que, por exemplo, o fórum, que pode ser uma comunicação, você pode pôr arquivo, você pode escrever várias coisas. E aí, uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é isso, né? Que às vezes eu estou escrevendo um texto enorme e aí termina o tempo e eu perco todo aquele texto. Nem sempre salva direto no SIGA. Então, isso é uma coisa que às vezes é melhor a gente escrever numa nota e depois colar e copiar e fazer salvar, para não acontecer de perder todo o conteúdo. Isso acontece bastante comigo. Então, já é outra dica aí, né? Então, aqui a gente tem as disciplinas, né? Tem as questões de ciclo de ensino, matrícula, né? Que aqui seria bom vocês estarem conhecendo. Geralmente, no período de matrícula, antes do período de matrícula, eu faço consultas de turmas, porque são disponibilizadas antes, para eu já organizar o meu semestre antes. E ter já no dia da matrícula, já ter uma base de como já vai ser toda a minha grade curricular daquele semestre, né? Aí você vai em consultar turmas e coloca as informações aqui, 2026, que foi o semestre passado. Aí turmas abertas, aí você consegue, antes do período, né, daquele tempo de matrícula, você consegue já elaborar a sua grade curricular antes, porque você já sabe quais são as disciplinas que vão ser ofertadas. Isso é uma coisa que eu faço muito antes. E aí você não fica à mercê só daqueles 3 dias de efetuar a matrícula e fazer todo esse tipo de organização, né? Outra coisa que também eu aconselho, a gente, dentro das disciplinas, a gente entrando, a gente consegue ter acesso às nossas frequências e às nossas notas, né? Então, às vezes, a gente tem professor que atualiza já na hora, tem professor que coloca só lá no final as pautas. Mas é importante a gente estar acompanhando isso para a gente não... Porque, às vezes, o professor também pode confundir, né? E te dar uma falta numa aula que você foi. E também, né? E aí, a partir disso, você pode falar, professor, você lembra que eu estava na aula e não evitar a questão da excedência de 75%, que a gente precisa de 75% para passar nas disciplinas, né? Então, se a disciplina é de 68 horas, você faz o cálculo e você vai ver a quantidade de faltas que você pode ter naquela disciplina. E aí, aqui também as notas. Então, outra coisa pelo SIGA, no período que a gente está passando agora, que a gente consegue, né,
Aí a gente, vamos supor, eu estou fazendo uma iniciação científica, aí aqui você vai em pesquisa, você consegue encontrar os seus planos de trabalho, você pode também estar consultando quais são os projetos que estão, né, disponíveis. Isso também você pode fazer pelo canal de editais da universidade, que lá também vai estar todos os editais com os projetos, e isso é bom a gente também estar acompanhando nos editais, porque a gente consegue ganhar bolsa, né? A gente tem alguns projetos que são beneficiados com bolsa e pode ajudar a gente na nossa trajetória, ajuda muito o aluno, principalmente da universidade. E aí tem a extensão, que é a mesma coisa, a monitoria, que as monitorias, você fez uma disciplina e você pode virar monitor daquela disciplina, que também geralmente tem bolsa, né? Para a gente estar continuando ter acesso às 3 ênfases da universidade, que é ensino, não só as aulas, pesquisa e extensão. E aqui, como a gente está no período de ainda que a gente pode efetuar o trancamento de algumas disciplinas parciais, então, se alguém tiver se sentindo com problemas psicológicos ou tem problemas pessoais e está vendo que não está conseguindo continuar com aquela disciplina, ou está com muita disciplina, está vendo que não tá conseguindo fazer, né, por conta do tempo, porque o período agora é outro contexto, a gente pode fazer uma solicitação também de trancamento parcial do curso até o dia 30 de março. Acho que essa é uma das informações importantes, que às vezes as pessoas não têm acesso e poderia estar, né, se utilizando dela. Então, você vai em cadastrar a solicitação, tá vendo aqui? E aí, aqui você coloca o motivo por que você está fazendo. Aí, geralmente, você vem aqui, nesse período até o dia 30 de março, você pode fazer o trancamento parcial, ó, do semestre. E aí, colocar o número da disciplina e fazer a justificativa e enviar, que vai ser analisado pela PRAE, pelo colegiado do seu curso, e também pela secretaria acadêmica. E aí, assim, um dos mais importantes, assim, em questão do SIGA seria essas informações, né? Os horários das turmas, né? E aí, seu histórico também, você consegue emitir o histórico do seu curso. E assim vai. E ver as disciplinas pendentes, e assim você vai se organizando. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi discutido? Eu acho que ficou bem claro. Eu agradeço a apresentação, acho que ficou bem claro. Acho que deu para entender tudinho. Eu acho que a gente já pode entrar nas outras redes da Unila, aproveitar que a gente está falando do SIGA, já falar sobre o site da Unila e sobre o Zimbra, que são as duas outras redes que a gente tem, né? Eu acho que se você quiser emendar já nessas redes, se alguém tiver alguma dúvida, não, a gente já move para isso. Nenhuma dúvida. Então, tranquilo. Então, se você quiser falar sobre o Zimbra e o site da Unila, à vontade. O Zimbra, ele não tem nada de excepcional, assim, né? Geralmente o Zimbra é uma rede de comunicação entre você, as instâncias da universidade, como secretarias acadêmicas, ou com o seu próprio professor, para envio de trabalhos, né, acadêmicos. Então, o Zimbra é um canal de comunicação, de troca de e-mails, né? Então, ele não tem... a função dele é você retratar algum problema que você está passando, ou seja, para o seu coordenador, para a sua secretaria acadêmica, ou está fazendo esse intercâmbio dos trabalhos que você está efetuando durante o semestre, né? O Zimbra, ele é importante, a gente está utilizando ele porque ele é o nosso canal institucional. Então, assim, geralmente os professores preferem que você envie pelo seu e-mail acadêmico, para você ter essa troca da rede de comunicação e esse registro dentro da universidade, né?
Então, você consegue estar escrevendo as suas mensagens e fazendo, colocando, vai aparecer os e-mails, né, que existem dentro dessa rede, que às vezes fica mais fácil até de procurar. Érica, te interromper rapidinho, só avisar que você não Sim. está compartilhando a tela. Parou de compartilhar a tela. Ah, tá. Só isso mesmo. Daí, se você Deixa eu quiser só... voltar. Ah, tá bom. Só um minutinho. Mas é isso. O Zimbra, ele não tem muito de... muito problema, assim, eu, pelo menos, não senti muita dificuldade de trabalhar com Zimbra. Só um minutinho. Acho que eu fechei a tela. Estão vendo agora? Sim. Sim. Ok. Obrigada. Então, não tem muita dificuldade, né? Tem aqui você escreve suas mensagens, você consegue anexar algum arquivo Word, PDF aqui, caso for algum trabalho, né? E escrever a mensagem que você, né, está trocando com aquele usuário aqui do Zimbra, que você consegue encontrar. Ó. Você coloca aí, vai ter todas as redes, todos os e-mails institucionais de todos os alunos da universidade. Né, a pró-reitoria de assistência estudantil, caso você precise informar alguma situação, né, e assim vai. Então, o Zibra é especificamente isso, essa troca de comunicação por via de um e-mail institucional mesmo. E aí, pode falar. Pode. Tem alguma coisa para apontar? Você quer fazer alguma pergunta específica sobre o Zimbra? Sobre o Zimbra, eu só queria que você falasse para os calouros sobre o acesso do Zimbra em conjunto com o Google Meet. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pelo que foi informado, né, agora com o nosso e-mail institucional do Zimbra, a gente tem acesso como, por exemplo, ao Google Meet, que você colocando o seu e-mail acadêmico lá, você consegue ter acesso ao um e-mail acadêmico, ou seja, quando a gente começou a utilizar essas plataformas, se a gente não tivesse um e-mail acadêmico, a gente não tinha possibilidade de fazer a gravação daquela plataforma. Então, a instituição disponibilizou, fez o cadastramento dos nossos e-mails institucional, para a gente estar tendo acesso a algumas funções dessas plataformas que a gente não tinha antes por não ter uma conta acadêmica. E aí, sobre o Zimbra, não teve nenhuma mudança em relação do ano passado para cá, em relação a como é a funcionalidade dele, né? Então, é basicamente isso. Então, você coloca o seu e-mail institucional para acessar essas redes e você consegue ter toda a funcionalidade que a gente deveria ter aquela conta lá no Google Suite, que é o Google Acadêmico, né? E aí, não sei como funciona nas outras plataformas, mas como está funcionando, se todo mundo realmente foi cadastrado, né? Mas essa intermediação que agora o e-mail institucional pode disponibilizar para nós. Só que a gente tem que utilizar essas redes, esse e-mail, para coisas dentro da própria universidade, né? Tem essa restrição. Não vão utilizar o e-mail para fazer aula para vocês. Tô brincando.
Ok, eu acho que a última coisa que fala sobre as redes mesmo, fala o site da Unila, que daí eu acho que entra o canal de editais que você citou, eu acho que já pode entrar, que você vai falar um pouco sobre o site. Então, é isso. Aí, a partir disso, outro canal principal importante para a gente também ficar atento, né, é o portal da Unila, que é o próprio site. Então, no site, a gente consegue ter acesso a todas as informações que permeiam a universidade. Por exemplo, uma das coisas, acho que mais importante para a gente estar nesse contato, pelo menos agora que a gente já entrou, né, dentro da universidade, são entender os contatos que a gente tem dos órgãos, os contatos em relação a secretarias de apoio ao aluno, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que tá na página da Unila esses contatos, por exemplo. Aqui a gente tem os contatos da pró-reitoria, caso a gente precise, ou geralmente a gente manda e-mail primeiro para a nossa coordenação do curso, e aí a secretaria, caso a coordenação do curso e a secretaria venha informar que a gente pode entrar em contato com alguma secretaria de apoio, a gente consegue ter acesso aos e-mails e aos contatos aqui no site da Unila. Que aí tem o site da Prograde, caso a gente for direcionado para a Prograde, ou então, vamos supor, eu preciso tratar sobre a questão do meu ingresso agora, que ficou algum documento pendente ou algo do tipo. Então, vai ter aqui também o departamento que você pode estar entrando em contato, como, por exemplo, o departamento de seleção de alunos DESA. Aí tem o e-mail e tem um telefone, caso você precise entrar em contato. Nessa página inicial, a gente vê que aqui tem uma descrição do que, como a gente pode tratar, quais são os assuntos que a gente pode tratar, caso a gente venha precisar de alguma secretaria acadêmica. E aí eu vou estar aqui falando, lendo para vocês aqui, ó, que nem o Departamento de Administração e Controle Acadêmico, DEACA. Aí você consegue ver aqui na descrição. Ele registra e acompanha atividades acadêmicas dos alunos, coordena o processo de matrícula, realiza e supervisiona, conforme o caso, os registros referentes à vida acadêmica dos discentes, bem como expede documentos relativos ao percurso do acadêmico, desde seu ingresso até a sua saída. Então, caso a gente venha precisar de algum registro, de alguma atualização de documentação, a gente pode, ou do processo de matrícula, a gente pode estar entrando em contato com o DEACA. Aí tem a divisão de registro de diplomação, que é a questão, né, dos alunos que estão se formando ou jubilando, a Secretaria Acadêmica Central, SAC, que é caso a gente tenha alguma pergunta e a gente não sabe como que vai, como a gente pode proceder, então eles podem estar tirando esses tipos de informação, passando esses tipos de informação para nós. O Departamento de Seleção DESA, que é onde eu falei, né? Acabei de comentar sobre ingresso, sobre reopção de curso, né? Transferência externa, reaproveitamento de diploma. O Departamento de Apoio Acadêmico DAA, né? Que vai falar sobre monitoria, extensão, né? Projeto de educação tutorial, né? Apoio financeiro aos estudantes. Então, vocês vão ler aqui no site, vocês pesquisando, contatos. Às vezes o site da Unila ele é um pouco confuso, porque ele tem muita informação, mas vai estar lá, né? Lá vai ter uma aba que vai ter as informações sobre os contatos. Está aqui. Comunicação, serviço de comunicação. Tá vendo? Então, você entrando lá, você consegue. Ou você pesquisando no próprio grupo, contato sobre secretarias de apoio ao aluno Unila. Aí lá já vai aparecer todos os tópicos no Google também, que vai estar mais disponível, que vai direto. Então, esses são os contatos principais. Aí outra coisa também que é importante a gente entender
durante o processo da universidade, é a gente começar a entender a universidade como um todo também, como que funciona a administração da universidade, porque isso também interfere na nossa vida acadêmica, né? Como que vai ser deliberado as regras, né? Nos 3 quesitos, ensino, extensão, pesquisa, quais são as burocracias que a gente precisa aprender, que a gente pode um dia necessitar disso, né? Tipo, pode acontecer alguma questão dentro da universidade que se a gente não souber como funciona, a gente pode estar à mercê também de pessoas que às vezes não pode dar esse suporte para nós. Por exemplo, eu passei algumas determinadas situações no meu curso anterior que eu não tive acesso e não me passaram esses tipos de informações que poderia ter mudado o percurso até, né? Da situação que eu cheguei até agora, sobre reopção, entre diversas outras coisas. Então, aonde que a gente tem acesso a isso? A gente tem acesso a isso quando a gente entende o estatuto que permeia a nossa universidade, ou seja, quais são as leis, quais são as regras que estão dentro da nossa universidade. Que isso tem a ver com a vida política, né? Porque não é só aula que a gente vive. A gente tem a falsa impressão que a gente vai para a aula e aquilo vai ser a nossa vida acadêmica. Mas não, tem muitas outras coisas que funcionam dentro da universidade que a gente precisa aprender, sim, né? E aí, o que remedia isso são os órgãos de deliberação superior, né, que é o consumo. No consumo existe são 2 cadeiras representantes discente dentro do Conselho Universitário, que atualmente a gente tem o Rafael e tem a Tati, colombiana, a Tatiane, e na Consuem, por exemplo, que vai trazer o Conselho Universitário, ele é o órgão deliberativo máximo, né, que vai situar o que é efetivamente todo o processo também que ocorre nos outros órgãos, mas cada órgão tem a sua autonomia, né? Isso a gente também não pode esquecer. Como, por exemplo, aí depois do Consul vem a Comissão Superior de Ensino, que vai tratar sobre assuntos de ensino. Por exemplo, sobre a questão da retomada do calendário, né, dessas aulas EAD que foi perpassada. Foi uma discussão enorme no ano passado, que são reuniões que agora estão sendo disponíveis e transmitidas pelo YouTube, mas que muitas vezes eram presenciais, e muitas vezes outros alunos iam e acompanhavam essa reunião, né? A Comissão Superior de Pesquisa, também, que vai tratar sobre assuntos de pesquisa, que dentro dessa comissão tem a CLIC, também, que trata sobre iniciação científica, né? A pesquisa abrange vários outros aspectos, pesquisa dos professores, somente, às vezes, mas também o CLIC é a iniciação científica, que é onde a gente tem o nosso primeiro contato para ser pesquisador, de como a gente vai ser pesquisador. E a Comissão Superior de Extensão, que é a Consuex, né? E nessas 3 outras... Nesses 3 outras comissões são uma cadeira por aluno. Então, o aluno que quiser fazer alguma diferença, porque às vezes não concorda com algum determinados tipos de situações, a gente tem que prestar atenção em fazer mudanças nessas comissões, de como tudo está sendo deliberado, né? Por exemplo, houve uma reclamação lá no grupo da Unila sobre um aluno que fez um resumo, e aí, por conta de uma formatação de texto, o resumo não passou para a apresentação do congresso que vai acontecer na próxima semana, congresso de iniciação científica. Então, para a gente conseguir não mudar essas regras, né, ou flexibilizar essas regras, a gente precisa ocupar esses espaços.
né, da universidade, porque são lá que vem o que a gente vai ter que cumprir dentro desses três, dessas três ênfases que permeiam a nossa universidade. Tem alguma dúvida? Alguém? Ana, Liz? Não, acho que você explicou muito bem, foi bem abrangente na questão do site. Concordo super com o que Gustavo? você falou. Concordo super com o que você falou da universidade ser também política, ainda mais que é uma universidade federal, né? Então, acho muito coerente seu ponto, porque não é somente aula, e eu acho isso muito legal. Mais alguma coisa que você queira apresentar para a gente, falar sobre? Eu acho que durante essa semana, eu percebi que também uma coisa que é muito fundamental, né? Que a gente estava em aula, né? E aí, às vezes, eu também sofri super para entender questões de formatação de texto. E aí eu acho que eu queria passar essa informação para a galera que entra na Unila, e quando o professor solicita um trabalho. Claro que tem professores que às vezes passam, né? Que vocês precisam se atentar à BNT, para não ter plágio, né? Então, esse contato do portal do aluno, que também tem o acesso na biblioteca a manuais, para a gente ter acesso a esses manuais, para evitar essas questões também, tipo modelo de capa, de TCC, para os alunos que estão, né? Acredito que mais o TCC já é para mais para o final do curso, mas para a gente que está começando como calouro, geralmente, a gente não tem esse conhecimento de que a gente precisa formatar o texto, que após a citação de um texto que tiver mais de 3 linhas, já tem que ter o recuo e dar o espaçamento para baixo. E aí, como que funciona as citações de um texto que é de um autor de uma revista, ou de um texto de uma revista acadêmica, como é uma citação de texto de uma poético, né, ou uma imagem, como que eu faço essa citação? E aí eu acho importante a gente tentar entrar lá no site da Unila também e já começar a se habituar a isso, nós calouros, porque a gente vai ter que aprender, independente, né? E isso faz uma diferença na nota, sim. Às vezes os professores, eles são bem rigorosos com essa questão, porque a gente está dentro da academia, né? Então, a gente vai lá dentro do portal da biblioteca, lá no início, tá vendo? A gente entra aqui, publicações, aqui é o site inicial, e a gente entra nesse portal da biblioteca. Perdi. Aqui, biblioteca, tá vendo? E aí, entrando na biblioteca, a gente já vai ter acesso a essa parte aqui. A gente entra em manuais e tutoriais. E aqui a gente consegue ver onde que a gente consegue, os modelos de capa para trabalho acadêmico, de conclusão de curso. Aí, manual de referências bibliográficas. Isso é um ponto que a gente sempre vai ter que retomar quando a gente está terminando um trabalho acadêmico, né? E aí tem diversos outros manuais, manual de citação e notas de rodapé, quando a gente vai colocar abaixo. Creio que com o tempo a gente vai se situando e vai se habituando a isso. Mas é importante a gente já ter esse acesso e já priorizar, ter isso em mente quando a gente vai fazer um texto durante já o início do semestre. Claro, alguns professores vão ter o trabalho de explicar isso, mas tem professores que não vão ter esse trabalho, que não vão passar essa informação. Então, para a gente ficar já atento a essas questões. Sim. Eu, no caso, não fazia ideia, eu sempre tive muita dúvida, a BNT vem me assombrando desde o ensino médio até agora, e muito útil, vou usar muito. Eu acho muito interessante essa Semana dos Calouros que a gente está fazendo, que é os calouros dando informação para os calouros, porque eu, por exemplo, entrei em 2020,
Então, é a gente fazendo um evento para nós mesmos. Então, é isso. Eu acho muito lindo esse movimento que a gente está fazendo. Eu te agradeço muito. Se você tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente já. Eu queria retomar ao ponto que a nossa academia, os alunos, a nossa universidade, a Unila, ela tem um perfil de aluno que vem do ensino médio, né? E nós estamos passando uma situação que a pandemia veio trazendo, que veio intensificar os problemas que a gente já tem na Unila, né? Porque a Unila é uma universidade que traz alunos de fora, como estrangeiros, que deveria ser 50% a 50%, de acordo com, né, o projeto da universidade, mas que a gente tem uma porcentagem, né, razoavelmente grande na nossa universidade, e que eu acredito que a gente tem que começar a exigir dos nossos professores que ocupam esses órgãos de deliberações, que comecem a entender a universidade como uma universidade que vem alunos que migram, né? Que saem da sua cidade e vêm para cá. E que são esses alunos de escola pública também. Então, para, né, a gente começar a exigir dos professores que tem uma porcentagem de aluno que não é só da cidade. E aí, para a gente entender isso, muitos alunos precisam, muitas vezes, de auxílio estudantil. E aí a gente está nessa problemática do auxílio estudantil também, né? Que é quando a gente vai ter os calouros de 2020, vão ter o auxílio estudantil, né? Então, a gente precisa começar a cobrar dessas pessoas. E para cobrar isso, não tem como não tratar sobre política, porque o próprio auxílio dos alunos que vão necessitar, que estão necessitando, que estão passando fome, que veio da sua cidade não tem como voltar, porque é caro, né? Você pagar uma passagem de R$ 4.000 para voltar para a Colômbia, ou para outro país, para Cuba, ou para algum outro país da América Latina, né? Até mesmo para minha cidade, é 1.000 e poucos reais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em uma união, da gente se unir para fazer luta política, sim, porque assistência estudantil é sobre políticas públicas, né? No próprio nome está escrito políticas públicas. Então, a gente começar a pensar, a fazer uma mobilização, né, também, para a gente conseguir permanecer dentro da universidade, né? Eu faço esse apontamento para a gente sair também do WhatsApp, viu? Que eu vejo. Eu estava no WhatsApp dos calouros, né? E eles não querendo tratar sobre política. E eu falei assim, mas gente, é muita incoerência, né? A gente precisa se unir para discutir, mesmo que um tem um pensamento contraditório com o meu, a gente precisa tratar sobre política trazer a concórdia. A gente está de acordo, a gente criar acordos apesar de pensamentos diferentes, né? Porque todo mundo está na mesma. Se um precisa de uma alimentação, um precisa de moradia, a gente está na mesma situação. Então, existe um fator que é importante, que é o mesmo, necessidade. Alguém está precisando de algo. Então, é isso. E aí, para a construção coletiva, a gente está com cadeira dentro do consumo para a gente conseguir fazer esse trabalho coletivo. Quando a gente trabalha em coletivo, de tentar entender todas essas burocracias da universidade, a gente consegue avançar muito mais do que um trabalho individual. Então, é esse apontamento final que eu gostaria de passar para todo mundo, para a gente estar se unindo. Sim, eu acho que entra um pouco na dúvida que o Gustavo pôs no chat, que ele perguntou se alguém não possui um e-mail institucional ou tem dificuldades técnicas com algumas dessas plataformas, que entra na questão de não ter acesso, dessa dificuldade, o que pode se fazer ou com quem pode entrar em contato, que é uma dúvida que eu sempre tive, tipo, pessoas incontatáveis, como a gente entra em contato com as pessoas incontatáveis e como elas entram em contato com a gente, né? Ter acesso a qual informação? Desculpa, você pode... Não entendi a pergunta.
Ele perguntou se alguém não possui um e-mail institucional ou tem dificuldades técnicas com alguma das plataformas, com quem a gente entra em contato. O que a gente pode Aí fazer? você vai ter que entrar em contato com a TI da universidade, que está aqui, ó. Contatos gerais, unidades administrativas. Aqui, biblioteca, corregedoria, ouvidoria, procuradoria. Aí essas secretarias. Só um minutinho que eu vou encontrar aqui. Só um minutinho. Ó, Secretaria de Comunicação Social SECOM. Desculpa, não é SECOM, não. Mas é a TI, você vai ter que entrar em contato com o TI da universidade. Eu não vou achar agora o e-mail, mas eu lembro que eu tinha visto nos contatos também. Não sei se tem outra página de contatos. Sim, posso mandar sim, depois. Ok, então acho que é isso. Queria muito te agradecer, Erika. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, de poder estar proporcionando isso para os nossos calouros. Eu acho que é muito rico, é muito importante isso que a gente está fazendo. E para fechar mesmo, aos calouros eu desejo uma boa semana e uma boa noite.